Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Paraíso dos Peixes. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito difícil de se encontrar na internet. Vai servir, na verdade, esse assunto como uma prévia de próximos assuntos que eu vou estar falando aqui no canal para vocês. Pretendo fazer um vídeo aí que vai falar um pouco sobre sal, uso de sal, né, no aquarismo. E tem algumas coisas aí que a gente precisa saber quando a gente vai usar sal, que é o quão sensível ou não o peixe é ao sal. A gente vai entrar aí numa questão que é peixe de couro e peixe de escama. Não tem praticamente ninguém falando sobre isso. Quando eu tentava, procurar saber mais informação sobre esse tipo de assunto, que é extremamente importante, às vezes a pessoa vai tentar fazer algum banho de sal no seu peixe, não sabe que o peixe é sensível a sal, acaba queimando toda a pele do peixe por conta de não ter essa informação. E infelizmente não tem gente falando sobre isso, não tem lugares muito fáceis aí da gente conseguir adquirir essas informações, esse conhecimento. Um pouco que a gente tem aí sobre peixe de couro e peixe de escama é ou pescador que está falando, mas também não dá para identificar o que eles falam, e cozinheiros. Aquarista, eu não consigo encontrar nenhum aqui, pelo menos nacionalmente, que fale sobre. Tanto que boa parte das informações aí que eu consegui para poder passar para vocês, eu consegui de forma internacional, em fóruns gringos aí de aquarismo e sites e artigos gringos mesmo. Porque realmente não consegui encontrar ninguém que falasse em português, pelo menos, sobre esse tipo de coisa. Então vamos começar falando aí que é muito complicado da gente conseguir distinguir por olho se o peixe é um peixe de escama ou um peixe de couro, mas a gente consegue ter uma noçãozinha ali se a gente observar o peixe. A primeira forma de você conseguir, na verdade a única forma de você conseguir sem conhecimento identificar se o seu peixe é de escama ou se o seu peixe é de couro, é você batendo o olho nele e observando e vendo se você consegue encontrar escamas ou não. Se você vê as escamas é porque provavelmente é um peixe de escamas. Se você não vê as escamas é porque é um peixe de couro. Os peixes de couro eles são muito sensíveis a sal. A pele deles queima se tiver muito sal aí na água. Muito cuidado na hora de usar. E a outra forma aí da gente saber se pode usar, se não pode usar o sal para poder tratar ou para poder fazer alguma coisa aí com os seus peixes, para poder dar algum banho ou prevenir alguma coisa, é você guardar quais são os tipos de peixes aí que são peixes de couro ou são peixes que são sensíveis ao sal. A gente começa com a classe dos condrictos, que são os peixes cartilaginosos. É engraçado falar porque, geralmente peixes cartilaginosos são peixes de água marinha, de água salgada. Eu coloquei eles aqui mais como uma curiosidade, Tubarões, raias. Eu acredito que esses peixes aí talvez tenham uma resistência natural maior ao sal, mas cabe aí, uma discussão, porque são peixes que não têm escamas, são peixes aí totalmente sem escamas que teoricamente são sensíveis ao sal. Talvez se você utilizar um sal adequado esteja tudo bem, porque eles provavelmente vão precisar de uma salinidade adequada na água se forem animais marinhos. Mas a gente tem arraias de água doce, a gente tem até alguns pequenos tipos de peixes cartilaginosos que são de água doce e que com certeza são aí mais sensíveis ao sal. No caso, se tiver a desinformação se o peixe é ou não sensível ou não ao sal, evita de usar. A segunda classe aí, família que a gente tem de peixes, já é um tipo de peixe que é mais fácil da gente encontrar no aquarismo. E na verdade são os que a gente mais tem que tomar cuidado, que são os siluriformes. Siluriformes, eles são nada mais nada menos, falando em grosso modo, cascudos e coridoras. São peixes de fundo. São peixes assim que costumam mais ficar nos fundos dos aquários, o que fora do país o pessoal costuma chamar de catfish, os peixes gato, que são os peixes de fundo. Bagres também são peixes dessa família, dos siluriformes. A gente também vai ter jundiá,
São peixes dessa família e todos são extremamente sensíveis ao sal, então não é interessante utilizar esse tipo de tratamento para eles. Os anguiliformes também são peixes que são sensíveis ao sal, não tem escamas, e nessa família a gente tem moreias e enguias. O pessoal que tem moreia e enguia no aquário geralmente é o pessoal dos jumbos, né, os aquários jumbos. Cabe aí, né, a gente ter essa consciência de que são peixes aí que são de couro e não de escamas. Às vezes, tomar um pouco mais de cuidado na hora de manusear a salinidade do seu aquário, né? Vai ter que ter aí uma habilidade um pouco maior com o refratômetro. E a gente tem também, muito interessante de falar, os tetras. Os tetras, eles não são peixes de couro, eles são peixes de escama, mas eles são extremamente sensíveis ao sal. Eles fazem parte de uma família que é chamada caracídeos, e os caracídeos englobam os tetras em geral, tetra negro, tetra neon, tetra das cavernas, etc. E também piranhas e outros peixes aí também, que são dessa família. São extremamente sensíveis ao sal, não são peixes de couro, mas têm essa sensibilidade. Podem sim ser tratados com sal, mas é mais recomendado que você compre sal para aquário, aquele sal sintético para aquário, e use em quantidades assim muito dosadas, do que você pegar um sal grosso e usar para tratar esses peixes. Coisa que não teria tanto problema você fazer aí com peixes de escama. Aí você teria, né, que tomar mais cuidado com esses peixes da família dos caracídeos, que são peixes muito comuns, né? Os tetras são peixes extremamente comuns no aquarismo, principalmente aqui no Brasil, os neons. Quem nunca teve aí um aquário de neon, que é aquarista, é complicado por serem peixes muito comuns, e às vezes a desinformação, a gente acaba pegando esses peixes para dar algum banho aí de sal e eles acabam sofrendo bastante com esse procedimento por conta de serem peixes que, por mais que não sejam de couro, a família dos caracídeos ela é extremamente sensível à salinidade na água. É bem complicado, tanto que todos eles não, né? Mas a grande maioria são peixes aí preferencialmente de águas ácidas, porque você evita ao máximo a alcalinidade da água, que consequentemente a gente consegue associar ali muito facilmente a mineralização da água e a quantidade de sal, no caso que vai ter, né? Os sais que vão ter na água. Geralmente águas mais ácidas são águas que, geralmente, tá pessoal, não é todos os casos, mas geralmente águas mais ácidas são águas mais moles, com menos minerais, com menos sais nessa água. Tanto que se for ver peixes aí que ficam bem em água salobra, são peixes, por exemplo, da família dos poecilídeos, que são peixes de água bem mais alcalina. Os guppies, as molinésias, os espadinhas e, enfim, esse tipo de peixe. Então os tetras também sofrem praticamente tanto quanto um siluriforme, que seriam os nossos peixes de fundo, as coridoras, os cascudos e tudo mais. Então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar essas informações com alguém que vocês achem que possa usar de maneira útil, curtir se você gostou do vídeo, deixar algum comentário aí se você sabia dessas informações ou não, e se inscrever no nosso canal para ter novas atualizações aí sobre o andamento do canal, ativar o nosso sininho para que não aconteça de você perder nada. Então eu agradeço por vocês terem assistido e a gente se vê no próximo vídeo.